sobre Audre Lorde. Audre Lorde era uma mulher negra, intelectual, artista, escritora, poetisa, mãe, lésbica, defensora dos direitos humanos, feminista, e ela gostava de se apresentar falando todos esses títulos justamente para afirmar a quantidade de papéis que uma mulher negra desempenha na sociedade, né? Nós mulheres somos multifacetadas, para o bem ou para o mal. E ela se apresentava dessa forma para afirmar. Eu imagino o quanto ela foi julgada, né? Posto que hoje em dia, em pleno 2020, mulheres negras ainda têm dificuldade em se afirmar em profissões tidas como elitistas, intelectuais. Mulher negra, artista, escritora, metida. Imagine quantas vezes ela não foi chamada de metida, né? Por isso Audre Lorde já, de forma pioneira, já se intitulava com todos esses títulos maravilhosos que ela desempenhava tão bem. Eu vou falar sobre um ensaio do livro de ensaios dela, O Irmão Outsider, especificamente do segundo ensaio dele, que é A Poesia Não É um Luxo. Esse ensaio fala muito sobre o fazer poético, a essência do fazer poético da Audre. É ela falando sobre o que ela acredita ser a poesia, a importância da poesia para as mulheres. Então é um ensaio que fala muito sobre a essência da obra da Audre Lorde. Antes de começar, eu vou falar duas coisas muito importantes da vida dessa mulher maravilhosa. Ela foi uma das primeiras a falar sobre o feminismo interseccional, que é o feminismo que admite que as mulheres sofrem diferentes tipos de opressão a depender da sua origem étnica, da sua classe social, enfim. Então, por exemplo, a opressão que uma mulher negra sofre é diferente que uma mulher branca sofre. As mulheres não são uma grande massa homogênea, então por que o feminismo seria um grande bloco homogêneo? Ele é interseccional e a Audre Lorde já falava sobre isso lá atrás. Outra coisa muito importante de se falar sobre ela é que a Audre Lorde não foi uma das primeiras, ela foi a primeira mulher a falar sobre autocuidado feminino. Lá nos anos 80, essa mulher cunhou esse termo, ela criou esse termo, que hoje em dia foi totalmente banalizado, ele foi engolido pelos valores capitalistas, pelos valores patriarcais. Hoje em dia, o autocuidado feminino foi reduzido à estética, né? Uma mulher se cuidar, ela fica bonita, comprar maquiagem, cosméticos, porque isso atende à demanda dos valores patriarcais. Mas a discussão proposta pela Audre Lorde lá nos anos 80, ela falava sobre algo muito mais profundo do que a estética. Ela falava sobre a autopreservação da mulher, sobretudo da mulher negra. Preservar-se numa sociedade extremamente machista e misógina. Então o autocuidado feminino, ele tem a ver com a mulher cuidar de si, da sua saúde, da sua mente, do seu psicológico, das suas emoções. Buscar ajuda, buscar uma rede de apoio, impor limites, dizer não em situações de opressão, expor situações de opressão. Tudo isso é autocuidado feminino, mas isso nós não somos tão ensinadas sobre essas coisas, né? Isso não vai estar lá na campanha do batom, da base, porque isso não vende. No máximo uma vez no ano eles vão fazer uma campanha específica e só. Realmente isso não atende à demanda patriarcal capitalista. Em A Poesia Não É um Luxo, Audre Lorde fala de fato que para as mulheres a poesia não é um luxo, não é algo desnecessário. E aí ela contrapõe duas visões. Uma visão que seria a dos homens brancos, né? A visão hegemônica, que seria a poesia enquanto luxo, enquanto algo supérfluo, desnecessário, mero jogo de palavras. Tem muita gente que ainda acredita nessa visão, viu? Ou se tem. Vai numa faculdade de letras pra você ver. É o que mais tem. Tem gente que ainda acha que poesia é luxo. Ela contrapõe essa visão com a visão e o sentimento das mulheres da poesia. Segundo a Audre Lorde, a poesia é uma necessidade vital. É inclusive uma das formas de enfrentamento da vida, das opressões, das dificuldades. A poesia, então, ela é a luz que ilumina a vida.
E ao iluminar a vida, ela ajuda a desvelar, né, a vida, ela nomeia o que ainda não foi nomeado, dá forma ao que ainda não tem forma. Então a poesia, ela tem esse lugar para as mulheres. E aí ela segue falando, olha só que bonito isso, que legal. Ela segue falando que toda mulher tem dentro de si um lugar sombrio, oculto e profundo. Ou seja, não é um lugar fácil de acessar, né? Ele é profundo, ele não é raso, não fica na superfície, ele não é claro, ele é escuro e ele é sombrio. Mas uma vez acessado esse lugar, o verdadeiro espírito da mulher emerge. E esse lugar é o lugar onde está toda a criatividade e o poder, é o centro de poder da mulher. Aí ela fala, mais uma vez contrapõe duas visões, que seria uma visão da vida, mais uma vez uma visão hegemônica, dos patriarcas europeus, né, dos homens brancos. Segundo eles, a vida seria apenas a resolução de um problema, usando totalmente a racionalidade. É uma visão bem capitalista, né? Mas a ancestralidade, o resgate à ancestralidade, nos resgata a ver a vida de uma outra forma, nos resgata a experimentar a vida, a interagir com as situações, deixando aflorar os nossos sentimentos. E aí, uma vez que a gente deixa aflorar os nossos sentimentos, a gente resgata, a gente acessa esse lugar de poder, esse centro de poder interior, né? Onde está toda a criatividade. Então percebam que uma mulher que consegue acessar esse centro de poder, ela consegue enfrentar a vida com mais facilidade. E aí, segundo a Audre Lorde, a poesia consegue fazer essa fusão entre essas duas visões, né? Consegue fundir a racionalidade e os sentimentos. A poesia seria uma arma, uma ferramenta para isso. E aí percebam que a poesia para a mulher, então, é mais uma forma de enfrentamento aos obstáculos e às opressões da vida. Para as mulheres, sobretudo para as mulheres negras, a poesia não é algo que fica no campo das ideias, do sonho, do devaneio, da imaginação, não. Ela é algo concreto, ela não é um luxo, ela nos ajuda concretamente na vida, na resolução dos problemas, dos obstáculos, ela nos faz aflorar os sentimentos, que é o que nos falta para enfrentar mesmo a vida, né? Ou seja, enquanto luz que ilumina a vida, ela cria o futuro, ela cria os sonhos, ela parte da linguagem, a linguagem vai para as ideias, para o campo das ideias, para o campo dos sonhos, que aquilo faz aquilo tomar forma de algum jeito, parte para a ação. Então ela é um dispositivo de criação, ela é como o concreto que asfalta, né, os nossos sonhos, as nossas ideias. E aí ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que o patriarca branco diz: penso, logo existo, mas a mãe negra, ou seja, a ancestralidade, o acesso a esse lugar interior de poder, que faz aflorar os sentimentos, né? Os sentimentos em si, a mãe negra sussurra: sonho, logo posso ser livre. Ou seja, a poesia, ela nos faz sonhar, e ao nos fazer sonhar, ela nos liberta da opressão, liberta as mulheres da opressão, e é mais uma forma de enfrentamento da vida. Então a Audre Lorde, ela foi realmente lá nos anos 70 e 80, ela já falava sobre isso, que ainda hoje precisa ser repetido, martelado, porque ainda tem pessoas que acham que a arte, a poesia é ostentação, é luxo, são coisas supérfluas e desnecessárias. Não, a arte e a poesia são direitos humanos, são necessários. A arte, ela desenvolve a nossa humanidade, desenvolve o intelecto humano. E a Audre Lorde já sabia que a poesia, de fato, nunca foi, sobretudo para as mulheres, um luxo.